Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar as chamadas funções de Bessel. Funções de Bessel são uma classe especial uma classe das chamadas funções especiais. Funções especiais são funções que aparecem na solução de EDOs típicas de aplicações na engenharia, por exemplo. Se nós estivermos trabalhando com problemas de geometria cilíndrica, é comum aparecer a chamada EDO de Bessel. EDO de Bessel é uma equação diferencial ordinária, né? Como o próprio nome já diz, parecido com uma Cauchy-Euler, x ao quadrado, y duas linhas, x, y'. Muda aqui no final, em vez de ser uma constante, temos um x quadrado de novo, menos um parâmetro que nós vamos chamar de ni, onde esse ni é maior ou igual a zero, um número real. Então vai aparecer um x ao quadrado menos alguma coisa aqui, multiplicando y. De novo, isso é uma equação que aparece bastante quando tratamos de geometria cilíndrica, ou, por exemplo, um tubo ou algo parecido, então uma barra cilíndrica, né? Condução de calor, por exemplo, vai aparecer esse tipo de EDO para ser resolvida. Outros problemas na área térmica, por exemplo, temos a letra de geometria triangular e assim por diante. Então, quando aparece esse tipo de EDO, como é que o pessoal resolveu? Como ela se repete, né? Se repete muito. O pessoal já inventou um método, já desenvolveu a solução dela. Quem desenvolveu isso foi o método foi o Frobenius, então é chamado método de Frobenius, que ele usa uma série de potência centrada em zero. Só que se eu usar uma série centrada em zero, quando eu substituo o centro aqui no termo de maior derivada, a gente viu que se zerar esse termo aqui, não tem solução por série de potência. Então, se eu substituir zero aqui, zero ao quadrado dá zero, inviabiliza a solução por série de potência. Mas o que o Frobenius fez? Ele multiplicou a série centrada em zero por um x elevado a uma potência r, onde r é uma constante. Tá? Então aparece, nós vamos pegar uma função que a gente sabe que não funciona, vamos multiplicar por x para ver se funciona. Um desses x está no expoente r. De novo, se isso aqui for solução do EDO, jogando lá, no final das contas, nós teremos que ser capazes de determinar esse valor de r aqui, para que isso realmente seja uma solução. Em outras palavras, eu vou reescrever a série, ó, em vez de ser x na m, vai ser um x na m vezes r. Não deixa de ser uma série de potência também, né? Deixa de ser uma série de potência, onde o m agora é m mais r. O que muda? Bom, vamos derivar uma vez, já que isso aqui estamos propondo que seja a solução do EDO, nós vamos substituir lá na EDO junto com a primeira derivada dela. Então, a primeira derivada, a m mais r, o expoente veio para frente, subtraiu o expoente de 1. Observe que agora não mais o m começa em 1. Lembra que normalmente a gente, na primeira derivada, fazíamos o m começando em 1, porque o termo do a0 sumia, né? Só que agora não, porque quando m igual a zero, quando m igual a zero agora, não fica x0, fica x na r, onde esse r pode ser qualquer coisa, pode ser 5,5, pode ser π, pode ser 3,3, qualquer coisa. E quando a gente deriva, por exemplo, se fosse o expoente 0,5, quando a gente deriva 0,5 vai ficar x na menos 0,5, porque subtrai 1, tá certo? Então não zera mais o primeiro termo. Então o m tem que começar em zero. Mesma coisa a segunda derivada. O m agora começa em zero e não em m igual a 2. Derivei mais uma vez, trouxe o expoente para frente, subtraí mais 1. Tá? Ganhando um pouquinho de tempo aqui, vou substituir a função incógnita e as duas primeiras derivadas dela na EDO de Bessel. Está escrito aqui. Aqui estamos nós. Apareceu aqui, ó, na EDO de Bessel, x ao quadrado, y duas linhas. Então aqui temos, ó, x ao quadrado e o y duas linhas é tudo isso daqui. Como o y duas linhas está com m mais r menos 2, com o x ao quadrado da frente, eu já cancelei, porque esse 2 soma aqui, né?
Já fizemos isso, então ficou m mais r. A mesma coisa aqui. Temos x, y', então ficou x vezes y', que é o m mais r menos 1. Então esse 1 com esse menos 1 cancela. E, finalmente, x ao quadrado menos n quadrado, multiplicando a função incógnita, tudo isso igual a zero. Agora vamos colecionar termos semelhantes. Vamos começar com os termos com x na r. Quais são os termos que estão multiplicando x na r? Nesse primeiro somatório aqui, nós temos, ó, se o m for zero, vai ficar x na r, tá certo? Então vamos lá, vai ser a0, m que vale 0, m que vale 0 mais r menos 1. Nós estamos aqui. Isso tudo tá com m igual a 0, está multiplicando x na r. No segundo somatório, quem que está multiplicando x na r? Se o m valer 0, nós teremos a 0 de novo, que multiplica o m vale 0, r. E se o m vale 0, x na r. Beleza. No terceiro termo, como é que eu posso ter x na r? X na r só quando o m for 0. E quando tiver multiplicado pelo menos n quadrado. Observem que, se eu aplicar a distributiva aqui, x ao quadrado multiplica, vai x na m mais r mais 2. Aí se o m for 0, eu vou ficar com x na r mais 2, que não nos interessa. Não nos interessa. Nós queremos só x na r. Então, vai ser menos o n quadrado, que multiplica o a0, porque m igual a 0, x na r. Isso aqui tudo igual a 0. Opa, identificamos um erro aqui, pessoal. Vamos retornar, olha aqui, ó. X na r. Então, m igual a 0. A0 vezes r menos 1. Então, faltou multiplicar aqui. Ficou a0 vezes r menos 1. Então, agora sim, como a gente não quer que o a0 seja 0, né? A gente não quer isso, porque se o a0 for 0, nossa série some. Dividindo por a0, nós temos, ó, r que multiplica r menos 1 mais r menos n quadrado igual a 0. Distributiva, r ao quadrado menos r mais r menos n quadrado igual a 0. Cancela. Ficou r ao quadrado igual a mais ou menos a raiz quadrada de n ao quadrado, que é igual a mais... Opa! Que é igual mais ou menos ni. Raiz quadrada de ni ao quadrado é ni. Então, olha só. Quem que é r? Duas raízes. R1 igual a ni e R2 igual a menos ni. Quem que é R1 e R2? X elevado na R1 vezes essa série de potência vai ser o nosso Y1. E o x elevado no R2 vezes a série de potência vai nos dar o Y2. São duas funções que compõem a base. Quem é esse R? Ni. Quem que é o Ni? É o número que aparece aqui, ó. Então, olhando o número que aparece aqui na EDO, nós já sabemos que o expoente do x tem que ser igual a mais aquele número e menos aquele número. Ok? Então, vamos tocar adiante. Vamos substituir, então, y1 vai ser x na R1, onde o R1 vale ni, tá certo? Daquele foi a nossa proposta de solução, do Frobenius. X elevado a R1, uma série centrada em 0. X elevado a R1, série centrada em 0. Fazendo toda aquela manipulação e jogando
Agora com x no termo x na R mais 1, x na R mais 2, x na R mais 3. Nós vamos pular essa parte. Vai tirar os valores dos AMs, que dá isso daqui, ó. Menos 1 na M vezes o A0 sobre... Olha só o que apareceu aqui. 2 elevado na 2M. Opa, aqui ficou faltando. M igual a 0 até infinito. Então é o x elevado na ni, que é o R1, né? X elevado na ni, vezes o AM, é isso aqui tudo. Apareceu o fatorial de M aqui embaixo, 2 elevado na 2M, ni mais 1, ni mais 2, ni mais 3, até ni mais M. Formulazinha bastante complicada de se obter, tá? Bastante complicadinha, bastante trabalhosa. Nosso livro apresenta lá, tá bom? Então não vamos deduzir, é muito tempo. Vamos ser apenas usuários. Quando esse ni que apareceu aqui na frente for um número inteiro, se isso aqui for um número inteiro, por exemplo, 1, 4, 16, qualquer coisa, 3, se for um número inteiro, a gente reconhece isso que apareceu aqui, pessoal, ó. Uma coisa mais 1, multiplicando uma coisa mais 2, mais 3, mais 4. Fatorial, lembra do fatorial? N mais M. Então, o fatorial de M está aqui. Fatorial de N mais M. Ok? Então, ficou a primeira função. Essa é a formulazinha para a primeira das funções, ou seja, quando eu ponho R1 igual a ni. Nesse caso, o ni, nós vamos chamar de N. Só uma notação, tá? Quando a gente chamar de ni, imagine qualquer número real. Quando nós chamarmos de N, está subentendido que esse ni é um número inteiro. Tem diferença. Por quê? Calcular fatorial de número inteiro a gente sabe. Calcular fatorial de número inteiro. Fatorial de número inteiro é ele vezes ele menos 1, vezes ele menos 2, vezes ele menos 3. Depois a gente vai ver que, e se for um número decimal, por exemplo, o fatorial de 5,5? Não é 5,5 vezes 4,5 vezes 3, está errado, tá? Então, o caso mais simples, onde esse número que apareceu é inteiro, a gente já reconhece isso aqui como sendo fatorial, tá tudo aqui. Essa formuleta aqui, essa série, é chamada de função de Bessel do primeiro tipo e de ordem n. Ordem n é um número que vai estar multiplicando x aqui, tá? Então, softwares especiais de manipulação algébrica, algumas calculadoras que tenha a função de Bessel embutida, vai ter lá essa rotinazinha embutida já conhecida, tá? Vocês nunca vão precisar implementar isso aqui, essa fórmula está aqui a título de curiosidade. Lembra da série da função exponencial que a gente falou? Que eu falei para vocês que a calculadora tem aquilo armazenado lá na memória dela, e quando a gente pede exponencial da função, ela calcula os n primeiros termos daquela série. Mesma coisa das funções trigonométricas, né? A gente falou seno, cosseno. Agora apareceu uma nova função chamada de j maiúsculo, tá? J, n, essa função j é chamada função de Bessel do primeiro tipo, tá bom? Ela nada mais é do que a primeira solução da EDO de Bessel. EDO de segunda ordem. A segunda solução, com R igual a menos ni. A gente vai ver que se o n for inteiro, isso vai dar problema. Mas antes de chegar lá, vamos falar o que acontece quando esse ni não é inteiro. Aquilo que eu falei, né? A gente sabe calcular fatorial de número inteiro. E se esse ni não for inteiro? Como é que eu calculo o fatorial de um número decimal? Fatorial de 4,3. Aí entra em cena uma outra função especial, chamada função gama. Esse símbolo aqui, ó, parece um T, mas com a perna da frente torta para baixo. Função gama de um número ni, ela é definida como a integral de 0 a infinito de e na menos t vezes o t na ni menos 1 dt.
Que loucura é essa, hein? Onde é que vamos buscar essa função? Para que ela serve, essa função gama? Já vamos ver. Para entender a utilidade dela, vamos aplicar, fazer um exercício algébrico aqui. Ó. Se isso aqui é a definição da função gama de um número qualquer, vamos calcular o valor da função gama de um número qualquer mais 1. Por que mais 1? Porque apareceu alguma coisa aqui, ó, mais 1, mais 2. Vamos tentar calcular essa função no ponto eta mais 1. Então, por definição, eu só troco, né? Troco eta por eta mais 1. Então, aqui onde aparecia eta menos 1, vai ser eta menos 1 mais 1. Ou t elevado a eta. Então, o valor da função gama do ponto eta mais 1 é isso daqui. Vou até apagar, porque esses dois se cancelam. Aí eu vou fazer uma integração por partes. Eu vou chamar o de t na ni e o dv do que sobrou, que é e na menos t dt. Então, se o O é isso daí, o du vai ser o expoente, que é ni, um número, vezes t na ni menos 1. Tudo bem? dt. E se o dv é isso daqui, o v vai ser, eu integro, né, da menos e na menos t. Então, podemos integrar por partes. A função gama do ponto no ponto eta mais 1 vai ser u vezes v menos a integral de v vezes v du. Então, u, que é t na ni, vezes o v, que é menos e na menos t, u vezes v, menos a integral de v e na menos t, esse menos com esse menos cancela, du, que é ni vezes t na ni menos 1, dt. Entre os limites de 0 até infinito, 0 até infinito. Esse primeiro termo aqui, quando limite superior e elevado na menos infinito, então substituindo como limites o limite do t, né? No limite superior, e elevado na menos t, ou e elevado na menos infinito, é zero. E elevado na menos infinito é zero. E no limite inferior, 0 elevado na ni também é zero. Então, esse primeiro termo some nos dois limites, 0 até infinito. Um porque a exponencial de menos infinito é zero, e o outro porque é zero no expoente ni. E o que apareceu aqui? Integral de 0 até infinito de e na menos t, ni, tal. Se eu botar o ni aqui na frente, puxar o ni para frente, sobrou a função gama de ni. Ou seja, a função gama de ni mais 1 é igual a ni vezes a função gama de ni. Ni vezes a função gama de ni. Onde é que nós vamos parar? Bom, então agora vamos calcular a função gama de 1. Por que isso? Porque sim. Função gama de 1 é integral de 0 até infinito de e na menos t vezes o t de ni, que é 1 menos 1 dt. Certo?
1 menos 1 é 0, t elevado a 0 é 1, ficou simplesmente a integral de e na menos t dt, que é menos e na menos t, entre os limites de 0 até infinito. No limite superior, e elevado a menos infinito, isso dá 0, e no limite inferior, e na 0 é 1. Então, menos com menos. Então, opa! Função gama de 1 vale 1. E a função gama de 2? Ora, função gama de 2 é a mesma coisa que função gama de 1 mais 1. Só que a função gama de 1 mais 1, função gama de qualquer coisa mais 1 é aquela qualquer coisa que vale 1 vezes a função gama de 1. Então, a função gama de 2 vale 1 também. Função gama de 3 é a função gama de 2 mais 1. Função gama de qualquer coisa mais 1 é aquela coisa que é 2 vezes a função gama daquela coisa que é 2. Que é igual a 2 vezes a função gama de 2, que vale 1. Função gama de 4 é a função gama de 3 mais 1, que é 3 vezes a função gama de 3. 3 vezes, que é a função gama de 3? 2 vezes 1. Observe que isso aqui é igual ao fatorial de 3, isso aqui é igual ao fatorial de 2, isso aqui é igual ao fatorial de 1. Posso expandir isso daqui e ver que a função gama de n mais 1 é n, função gama de n. Só que a função gama de n é n menos 1, função gama de n menos 1. Posso continuar expandindo e vou chegar no fatorial de n. Então, para que serve a função gama? Para calcular exponencial. Posso calcular exponencial dessa maneira ou calculando a função gama de n mais 1. Mesma coisa. Qual que é a diferença? Agora eu consigo calcular, se eu quero o fatorial de 5,5, eu vou pegar a função gama de n 4,5, 4,5 mais 1, 5,5. Certo? Então eu posso calcular através dessa integral 4,5, 3,7, qualquer coisa. Essa integral eu consigo calcular. Através dessa integral e dessa propriedade, com essa integral eu calculo a função gama de qualquer número e substituo essa função gama, essa integral, pelo fatorial, tá? Então, lá na nossa formulazinha aqui, ó, onde aparecia aqui, né? N mais M fatorial, onde o N era inteiro. Agora, se o N não é inteiro, né? Se o N não é inteiro, vai ficar Ni mais M fatorial. No lugar de Ni mais M fatorial, nós vamos reescrever função gama de N mais M mais 1. Daí, podemos reescrever a fórmula da função j, não em termos de fatorial, porque agora não é mais inteiro, né? Se é inteiro, beleza, eu uso o fatorial. Agora, se o ni não é inteiro, eu vou ter que usar a função gama. Observem que só mudou. Aqui embaixo, em vez de aparecer fatorial de n mais m, seria ni mais m, né? Só que o ni não é inteiro. Ni não é inteiro, então vamos usar a função gama, tá bom? Mas, de novo, isso aqui já está implementado lá na rotina, lá no computador,
no software ou na calculadora, né? Isso já está implementado lá. Bom, então essa daqui era a função de Bessel do primeiro tipo ordem n, um n inteiro, fatorial. Essa aqui, primeiro tipo, função de Bessel primeiro tipo, ordem ni. Quando fala ordem ni, subentende-se que não é inteiro. Essa é a ideia, tá? Aí tem que usar a função gama. E a solução geral da EDO de Bessel do primeiro tipo de ordem n vai ser, temos duas raízes, né? Mais r mais e menos ni, então vai ser C1 j ni de x, C2 j menos ni, porque temos duas raízes para r. Lembrando quem que é r? É aquele expoente que eu joguei aqui, né? Então, quando ni vale, quando a primeira raiz é ni, y1, y2 é menos ni. Bom, aí só temos um problema. Se o ni valer zero, a velha história, né? Zero é um número inteiro ou número fracionário? Zero não é nada, né? O zero é zero. Aí fica J0 e J menos 0, que é zero também. Isso aqui seria o nosso Y1, né? Isso aqui seria o nosso, desculpa. O J1, o Jni seria o Y1. E J menos ni o Y2, só que J0 e J menos 0 é a mesma coisa, LD. Então, essa equação não vale, essa solução não vale quando o ni valer zero. E quando o ni vale inteiro, ou seja, essa situação, isso aqui também não vale. Vai acontecer que o Jn e o J menos n ficam só multiplicados por um menos 1 elevado na n. Demonstração disso aqui está no livro, tá? Então temos um problema também. Quando o ni é inteiro, y1 e y2 ficam iguais. Quando o ni for zero, y1 e y2 também são iguais. São linearmente dependentes as funções, linearmente dependentes. E aí não formam base. Quando o n é zero, ou seja, o y1 ficou igual a y2, a EDO fica isso daí, né? Ou seja, as raízes R1 e R2 são zero. Temos apenas uma solução, que é o J0. Não pode usar o J menos 0. A segunda solução, o pessoal propôs uma solução do tipo, pega o y1, multiplica pelo ln de x. A gente sabe que não pode multiplicar por uma constante, né? Senão continua sendo linearmente dependente. No caso, multiplica pelo ln de x. E soma mais uma série aqui atrás. Determina esses coeficientes dessa série, a gente chamou de AM maiúsculo. E vai dar essa encrenca aqui, ó. A segunda função, para n igual a zero, a gente chama isso de y0. É a função de Bessel do segundo tipo. Então, segundo tipo porque foi feita uma modificação. A do primeiro tipo não resolveu porque só deu duas raízes iguais a zero. Mais zero e menos zero é a mesma coisa. Então, a segunda função é chamada de função de Bessel do segundo tipo e de ordem zero. Também conhecida como função de Neumann de ordem zero. Eu conheço mais por função de Bessel do segundo tipo. Então, função de Bessel do primeiro tipo, função de Bessel do segundo tipo, para a ordem zero. Apareceu um gama aqui, que é isso daqui, é uma constante chamada constante de Euler, vale 0,5772, vai para o infinito, tá? De novo, pessoal, vocês nunca vão precisar implementar isso aqui, ó, essas equações
Vocês até podem, claro, né? Mas os softwares que a gente utiliza para operar esses somatórios, né? Tem que implementar isso num software uma hora, a gente vai mostrar como fazer isso num software específico que eu utilizo, mas e está disponível na UFSC para quem quiser. Para implementar esses somatórios dá um trabalho, né? Se a função de Bessel, o software já conhece, tem um comando lá, só explicar para ele que vocês querem a função de Bessel do segundo tipo. Então ele já vai buscar essa fórmula automaticamente. Função de Bessel do primeiro tipo, ele vai buscar essa fórmula aqui. Assim como, né, se vocês pedirem a função seno de x, ele tem uma fórmula embutida lá também. Ou exponencial de x, ele tem uma fórmula embutida, tá bom? Então tá tudo já programado isso. Raramente vocês vão precisar programar. E aí a solução geral da EDO passa a ser C1J0, C2Y0. Então observem, ó, antes tinha dado Jni e J menos Ni. Jni e J menos Ni. Como não pode J0 e J menos 0, vai ser J0 e Y0. Função Y0 de x. E então vimos que quando R vale um número Ni qualquer, diferente de zero e diferente do inteiro, nós temos uma solução diferente do inteiro. Temos outra solução quando L é inteiro. Temos uma outra solução quando aquele R, o N, né, é igual a zero. Tem uma solução que serve para qualquer que seja o Ni, que é algo do tipo assim, né? Quando N é zero, quando N é um Ni qualquer, muito semelhante, certo? A única diferença daqui para cá é que aqui o R é zero, aqui o R vale Ni qualquer, e essa função y0, que é a função de Bessel do segundo tipo e de ordem Ni, é dado por essa expressão aqui, certo? Então, nós temos uma solução geral que vale para qualquer tipo, temos uma solução geral para qualquer valor de Ni, né? Temos uma solução que vale para quando nós temos aquele Ni igual a zero, e temos uma solução que vale para quando aquele Ni é um inteiro. Então, vamos lá, vamos resolver alguns exemplozinhos, nada melhor que resolver exemplos para clarear a mente. Imagine a seguinte EDO. Encontrar soluções gerais das seguintes EDOs. Temos um x ao quadrado, y duas linhas, x e y. Então, comparando com a EDO de Bessel, nós vemos que essa EDO de Bessel, essa EDO que nós queremos resolver, bateu tudo certinho, ok? Logo, o Ni ao quadrado vale 1. Então, temos que o Ni é igual a mais ou menos 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, que é um número inteiro. Então, como o Ni é um número inteiro, essa solução geral vale para qualquer Ni, inclusive o Ni inteiro, né? Vai ser um y de x igual a C1 J Ni, então y de x, C1 J Ni, só que o Ni vale 1, J1 de x, mais C2 Y, não posso botar menos 1, né? É Y Ni, vou pegar só o positivo. J1
J1 Y1 de x. Então essa é a solução geral. Basta identificar no número que aparece aqui qual o valor de ni. Essa solução vai valer para qualquer tipo de EDO, solução desse tipo. Mais uma vez, não precisa se preocupar com isso daqui. Aqui está título de ilustração, né? O nosso software já sabe que a função y1 tem aquele formato, tem aquela série, né, que define ela, e isso já está lá programado. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. Uma outra EDO de Bessel. Então eu vou uma outra EDO, né, que eu vou reescrever como sendo EDO de Bessel. Então a EDO de Bessel tem que ser nesse formato aqui, ó. Verificar se a segunda derivada está multiplicada por x, se a primeira por x quadrado, né? A primeira derivada por x, tudo certo, x quadrado, y duas linhas, x, y'. Tem que reescrever aqui, ó, para ficar x ao quadrado menos ni. Então vai ficar x ao quadrado y duas linhas mais x vezes y'. Vou fazer mais aqui. Vejam se vocês concordam. X ao quadrado menos 1/2. Opa, vezes y igual a 0. Vezes y igual a 0. Para ficar nesse formato. Inverti aqui, né? Multipliquei por menos 1. Então ficou x ao quadrado menos ni ao quadrado. Então o ni ao quadrado vai ser 1/2. Ni ao quadrado, que apareceu aqui, igual a 1/2. Portanto, ni é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Certo? Então, quem que é a solução? Vai ser C1 J ni y de x igual a C1 J de 1 sobre raiz de 2 de x, mais, eu vou botar aqui do lado aqui, ó, ganhar um espacinho aqui, J de ordem 1 sobre raiz de 2 de x, é o que está escrito aqui, mais C2, y, função y, Bessel de segunda ordem, de ordem 1 sobre raiz de 2, observe que isso é um número fracionário, né? Desculpa, é um número irracional, né? E de x. Então, essa é a ordem da função de Bessel, 1 sobre raiz de 2, que é o valor de ni. Desculpa, isso, tá certo. Que é a ordem, né? Que é o valor de ni. E x é a variável independente. Também, nós vimos que toda EDO de Bessel para ni não inteiro, eu posso escrever nesse formato aqui. Então vai ser C1J, ordem, e J menos a ordem. Ou, tanto faz, usar J de novo, menos 1 sobre raiz de 2 x. Então, eventualmente, vocês vão ver nos livros aí uma solução desse tipo aqui, ou vocês vão ver uma solução desse tipo. As duas funcionam. Professor, mas então quer dizer que essa função é igual a essa? Não, não é isso. As duas funções não são iguais, são idênticas. Não são idênticas, são semelhantes. Vai compensar no C2 aqui, para que as duas deem o mesmo resultado. Então, basicamente, uma é igual a outra, multiplicada por uma constante, né? Digamos assim. Se vocês observarem, pela definição da função y, ó, aparece o j ni e o j menos ni. Então, o y
tem o JNI e o J-NI embutido. Está embutido aqui. Reagrupa, né? De qualquer jeito, a base de soluções sempre vai ser um JNI e o J-NI. Um último exemplo aqui, ó. X ao quadrado, tal. Então, de novo, comparando com a EDO de Bessel. X ao quadrado menos Ni ao quadrado. Comparando com essa, a gente tira aqui o Ni vale zero. Então, nesse caso, Ni ao quadrado é igual a zero. Ni igual a zero. De novo, a solução, eu posso usar essa daqui. Substituindo Ni por zero. Então, vai ser C1J0 de X mais C2Y0 de X. E a gente também já tinha visto aqui, né? DO para R igual a zero. Y0 de X. Ok? Então essas... Y de X. Então essas são as funções de Bessel. São funções especiais que aparecem na EDO de Bessel. A EDO de Bessel é uma equação que ocorre na natureza, digamos assim, né? Que governa alguns fenômenos físicos, principalmente os que envolvem conservação de energia, por exemplo, condução de calor. Parece EDO, a gente não precisa desenvolver, basta calcular a ordem, né? E ver que tipo de solução ela vai ter. Então, se a gente for programar um dia, depois a gente vai aprender como vai fazer isso, né? Lá mais futuramente. O nosso softwarezinho já tem essas funções J, Y pré-programadas, ok?